boa noite. Estou aqui para apresentar meu amigo querido Samuel. Samuel é um pastor batista, ele também é professor da Fabapar, espero não ter falado errado, né? É Fabapar, Faculdade Batista do Paraná, paranaense, não sei qual é a... E, inclusive, né, quando a gente começou o louvor, eu lembrei, o Jonathan me lembrou aqui do lado, que a música hoje, que foi a primeira que o Diogo soltou, a gente viu pela primeira vez com o Samuca tocando lá no Integral Fórum, que foi um evento de missão integral que a gente organizou juntos lá na Central, e foi a primeira vez que a gente ouviu essa música, e a Tatá até brincou que eu gosto muito dela, porque ela é uma oração para mim, essa música, eu sempre trago ela à minha memória. E a gente convidou, o Samuel aceitou muito gentilmente estar aqui conosco hoje, ele também é psicólogo, então acaba juntando esses dois elementos numa pessoa só, e eu te agradeço muito por estar aqui, Samuel. Oi, Tamires. Oi, pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês, quero agradecer o convite aí de estar aqui com vocês hoje. Eu vou tentar, eu precisei colocar o meu celular de webcam aqui, então eu vou ficar tentando olhar para a câmera, olhando para a tela aqui para poder ver vocês também, mas estou feliz demais de estar aqui, agradeço pela oportunidade de poder compartilhar aí desse tempo com vocês, e Tamires e o Jonathan são grandes apoiadores aí de mim, vivem me chamando para os podcasts e para os eventos, então estou muito feliz aí de estar com vocês mais uma vez, né? Enquanto a gente estava cantando ali hoje, eu fiquei pensando assim, cara, será que foi o Jonathan Tamires que me falaram, que conheceram essa música porque eu cantei? Eu estava lembrando daquele dia lá também, né? Que foi um dia muito legal. Agradecer à igreja aí pela oportunidade, agradecer ao pastor Alexandre também, que está aí presente, né? Pastor, muito obrigado aí pela confiança, tá bom? Se eu falar qualquer besteira aqui, o senhor pode me puxar a orelha depois, não tem problema nenhum, tá bom? Uma coisa legal, eu moro aqui no Fazendinha também, estou a mais ou menos umas 3 quadras da igreja aqui, e por muito tempo a rua da igreja foi minha rota ali, meu caminho da roça, como a gente diz, né? Então é mais uma alegria de poder estar com vocês aqui, é especial, né? Poder estar junto com a igreja nesse tempo aqui. Como a Tamires falou, sou pastor na Igreja Batista, sou professor lá na Fabapar também, trabalho lá também na parte da coordenação, não sou coordenador, mas trabalho junto da equipe de coordenação do curso de teologia presencial. Me formei em psicologia em 2009, 2010 comecei a fazer teologia lá na Fabapar mesmo, né? Então, desde então venho estudando lá e trabalhando, estou fazendo mestrado agora também lá na área. Atualmente não tenho atuado como psicólogo, porque eu estava na igreja, pastoreando uma igreja e também estava trabalhando na Fabapar, então não tinha tempo. A gente também tem a minha família, né? Sou casado com a Fernanda, pai da Lara. A Lara tem 1 ano e 5 meses, então demanda bastante tempo da gente também, e por isso acabei que não tenho atuado atualmente, mas pretendo voltar, se Deus quiser, em breve, né? Primeiro preciso terminar meu mestrado, porque ele já consome bastante tempo também de mim nesse sentido. E vamos conversar hoje, então, sobre esse assunto que eu gosto muito, que é a questão da saúde mental, e que a Jaque já falou aqui também, né? Que então, é um tema tão importante para os nossos dias, tão em alta, né? Nos nossos momentos aí, na nossa atual situação, porque de repente nós fomos bombardeados por uma série de situações e circunstâncias que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, e que estão exigindo de nós uma saúde mental que eu vou ser bem sincero para você, eu não sei se a gente tem condições de ter, né? Mas que a gente busca ter com a graça de Deus e através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? O tema é saúde mental. Então, eu queria pedir para vocês compartilharem aí, quem puder, abrir o microfone e dar uma resposta para essas perguntas que eu vou fazer. A primeira delas, o que significa para você ter saúde mental? Quem que pode responder? Sem pesquisar na internet, hein?
Quando você pensa em saúde mental, o que, que vem para você? Eu preciso ter saúde mental. Qual que é o que é para você? Quem que Acho que poderia para falar? mim é estar minimamente equilibrada com as minhas emoções e medos e angústias e alegrias e Uhum. conseguir aceitar as coisas que eu não dou conta, reconhecer as coisas que eu não dou conta, mas também saber aproveitar e valorizar aquelas que são positivas, aquelas que são boas, aquelas que me fazem bem. Então, acho que é encontrar esse equilíbrio, pelo menos é o que eu busco, é encontrar esse equilíbrio, viver nesse equilíbrio. Muito bom, Tamires, obrigado. A Tamires começou aí para poder quebrar o gelo. Agora, quem é o próximo? Vai lá. Eu acredito que o gancho que a Tami comentou, que é um autoconhecimento dos seus limites mentais, assim, que te faz não ultrapassar eles, né, respeitar nossas limitações, assim, como ser humano. Eu tenho pensado muito sobre isso durante esse ano aí, pelo menos. Legal. Alguém mais gostaria de contribuir aí? Para mim, de forma bem resumida, assim, é estar bem emocionalmente, tipo, estar tranquilo, sabe? Para mim é isso. Tá. É o que vem na sua cabeça, assim, quando pensa em saúde mental. Legal. O pastor Alexandre respondeu aqui também, deixa eu ver. Para mim é conseguir manter o equilíbrio e lucidez na confrontação do eu e da realidade. Muito legal as respostas de vocês, porque, inclusive, né, eu já vou apontar para onde a gente quer chegar. Eu acredito, assim, todo mundo falou em determinada medida sobre isso, mas eu acredito fortemente, e que a Bíblia me ensina isso, que o autoconhecimento é um dos caminhos para essa saúde mental, né? E esse autoconhecimento, ele me leva ao respeito aos meus limites, às minhas condições. Então, porque a gente pode se conhecer, mas não respeitar esse conhecimento que a gente tem, né? Então, eu acredito de fato que o autoconhecimento é fundamental. Então, se você veio aqui querendo saber como é que eu faço para ter uma saúde mental, já respondi para você. Você não precisa nem participar do restante da palavra aqui, porque essa é a resposta, tá bom? Mas eu vou pedir para você continuar, por misericórdia, aí, a mim, para a gente poder participar e partilhar de algumas coisas mais que eu gostaria de conversar com vocês. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela conceituou a saúde mental e ela vai dizer que saúde mental deixa eu pegar aqui, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Eu vou dizer para vocês, eu vou confessar para vocês que o nosso conceito de saúde mental aqui, para mim, é mais completo e mais profundo do que o próprio conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, né? Porque ele vai falar sobre esse completo bem-estar físico, mental e social, mas isso ainda assim é muito amplo, né? É muito amplo e o que é o completo estado de bem-estar físico, social e emocional? Eu acho que é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho que é importante a gente trazer o pano de fundo do nosso atual contexto, né? A gente está num momento em que nós somos bombardeados por várias situações que nos levam a exigir de nós uma saúde emocional que eu não sei, que nós não temos condições humanas de ter, né? Então, a gente vinha de um processo de polarização política muito grande, né? E aí essa polarização ela acabou trazendo na sociedade como um todo um desequilíbrio emocional nesse aspecto. Então, a gente viu, antes mesmo da pandemia, a gente via situações bizarras assim em relação aos debates políticos que se via por aí. Então, a gente fazia até piada, mas era um assunto muito sério, de famílias que se separaram, que brigaram, que discutiram. Talvez você tenha vivenciado isso, de famílias que romperam com os relacionamentos por conta de posicionamentos políticos. Então, a gente já vinha nessa crescente. Anterior a isso, a gente está vivendo
o boom do desenvolvimento tecnológico e das mídias sociais, das redes sociais, e isso tem sido também, traz para nós algo que é muito bom, mas também o uso desenfreado e desequilibrado das mídias sociais traz para a gente um estresse mental nesse sentido, que eu quero dizer. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje a gente tem uma vida muito dicotômica com o real e o virtual. Quando a gente entra no Instagram, né, e a gente vê Facebook e essas mídias mais comuns das pessoas usarem, a gente vê que existe ali uma apresentação de uma vida que não é a real, né? Então, e que o próprio Instagram, que vem de instante, né? O instante que é registrado naquele momento, que muitas das vezes traz para aquele que vê, para aquele que assiste, para aquele que acompanha, uma eternização, porque é a eternização de um instante. Eu estou feliz ali com meus amigos, a gente está feliz aqui nesse momento, tira um print da tela e posta no Instagram, amizade é tudo, e não sei o quê, e tal, mas aquele é o registro de um instante do qual eu tenho vivido, mas que quando eu olho para a vida do outro, aquilo vai se eternalizando, no sentido de que parece que as pessoas sempre estão felizes, parece que as pessoas sempre estão se divertindo, parece que as pessoas sempre estão aproveitando a vida, e aquilo vai trazendo para nós um sentimento de que daqui a pouco eu já não sei mais o que é real e o que é virtual. Porque eu olho para a vida do outro, parece que o outro sempre está feliz, parece que o outro está sempre curtindo a vida, parece que o outro está sempre se dando bem em todas as coisas que faz, tudo que acontece com ele é bacana, é legal, e aí a gente vai, mas a minha vida não está sendo desse jeito, a minha vida não acontece assim, e aí isso vai estressando a gente, por mais que eu ainda tenha consciência de que as coisas acontecem assim, de fato, né? Então, essa é uma das coisas, essa dicotomia. E a internet passou a ser, então, uma projeção daquilo que nós queremos ser. Né? Eu olho para outras pessoas, eu olho para personalidades da internet, eu olho para pessoas, para perfis nas mídias sociais, e eu olho para essas pessoas e vejo elas como alguém que eu gostaria de ser. Por quê? Porque essas pessoas só postam aquilo que nós gostaríamos de ver, de fato. Aquilo que é, de fato, alegria e felicidade para mim, ou o ideal de felicidade, e eu acabo, então, projetando na internet aquilo que eu gostaria, até nas minhas próprias publicações. Né? Não é comum eu publicar, fazer publicações que expressem a minha dor, que expressem o quanto eu estou lascado, que expressem o quanto eu estou perdido. Não, as nossas publicações elas tendem a expressar os nossos instantes de alegria, os nossos instantes de felicidade. Então é nesse sentido que a internet acaba sendo uma projeção daquilo que eu gostaria de ser. E aí a pergunta que me vem é, como que a gente faz, então, para lidar com todo esse sofrimento? O sofrimento, ele é uma realidade. E uma outra coisa que a internet vende para a gente, não é só a internet, mas hoje talvez ela seja um grande meio, né? Mas é que existe uma vida sem sofrimento, como se isso fosse possível de acontecer. O que não é verdade, porque o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Ele é inerente à vida humana. Faz parte da vida humana o sofrimento. E talvez você pode olhar para mim e falar assim, nossa, mas que pastor pessimista é esse? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, e hoje eu estava procurando textos que falassem sobre o sofrimento para trazer para vocês, a gente vai ver que em todo momento a gente vê a manifestação do poder e da graça de Deus a partir do sofrimento humano. O livro de Salmos, as orações de Davi, os Salmos de Davi, o livro de Lamentações, Provérbios, a gente vê, então, o Deus que se manifesta a partir do sofrimento humano. Aquele que o salmista diz assim, venha em meu favor, atende a minha súplica. Estou aqui sofrendo, né? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia online aqui, eu quero abrir para você em Salmo, capítulo 30, se você puder acompanhar aí também, acompanhe junto comigo. Cadê aqui agora os livros da Bíblia? Bom, vou pegar aqui, ó, o virtual já não está me ajudando, eu vou pegar a Bíblia mesmo, que vai ser mais fácil para mim. Então, aqui, Salmos, capítulo 30. Diz assim,
Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. O Senhor da sepultura me tiraste, né? Uma expressão de sofrimento, e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. E agora esse trecho bem conhecido: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Então, o sofrimento ele faz parte da vida humana. Há quem diga que os grandes poemas, as grandes poesias, as grandes letras de música, elas são muitas das vezes fruto de uma situação de sofrimento. Então, o sofrimento faz parte, de fato, da vida humana. E não o contrário. Inclusive, o próprio Jesus vai dizer, e é esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, que esse vai ser o norte da nossa conversa hoje, Evangelho de João, capítulo 16, em que Jesus vai falar sobre essa questão do sofrimento. A gente vai ler o texto inteiro, eu quero ler o capítulo todo do Evangelho de João, mas eu vou me ater ao último versículo. Eu quero ler o capítulo inteiro para você poder entender o contexto, né? Para o texto não ficar fora de contexto. Mas eu quero me ater ao último versículo. Evangelho de João, capítulo 16. Ok? Vou ler aqui para vocês acompanharem a minha versão aqui, a NVT, versão transformadora. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, ou o Espírito Santo, no caso, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governo deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele o conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu, e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, porque ele contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence a mim é meu Pai, por isso eu disse, ó Espírito, o Espírito lhe contará tudo o que receber de mim. A tristeza será transformada em alegria. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco vocês não me verão e depois de um tempo me verão novamente. E eu vou para o Pai. O que ele quer dizer com mais um pouco? Não estamos entendendo. Jesus então diz, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, ele diz, vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. E aí Jesus está aqui dizendo, explicando para eles esse processo da ida dele, né? Da ascensão dele aos céus e da chegada do Espírito Santo. Aí no versículo 21, ele vai dizer assim, ó, no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Jesus falando de esperança aqui. Agora você vai um pouquinho mais para frente, lá no versículo 31, disse Jesus, enfim vocês creem, mas se aproxima o tempo, de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu
venci o mundo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra de Jesus aqui, que eu queria meditar nesse tempo, nessa questão da saúde emocional, na saúde mental, porque não tem como a gente falar de saúde mental sem primeiro falar sobre o sofrimento, né? Mas eu gostaria de refletir a partir desse texto do Evangelho de João, porque diante de toda a dor que nós sofremos, diante de todo o sofrimento que nós passamos, diante de todas essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, em que a gente busca, de alguma maneira, encontrar um equilíbrio na nossa sanidade, né? Parece que a luta hoje é para se manter são, de alguma maneira, de não endoidar com tudo que está acontecendo no nosso mundo. Então, o Evangelho ele vem, então, para falar sobre isso, e ele serve para quê nesse aspecto? A pergunta que eu gostaria de fazer a partir da nossa leitura. Para que serve a mensagem de Jesus quando se fala de sofrimento? Jesus veio para nos livrar da dor? Talvez seja uma pergunta para reflexão. Será que Jesus veio para nos livrar da dor? Né? O próprio texto ali vai responder, né? No mundo tereis aflições, ou seja, eu não vim para cá para livrar você da dor, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus veio para ou a mensagem do Evangelho, nesse assunto, ele serve para nós como um ensinamento sobre como lidar com a dor, sobre como lidar com o sofrimento. E aí, esse aprendizado em lidar consiste, então, na nossa saúde mental. A dor e o sofrimento são inerentes à vida humana, como eu já falei, né? E o próprio Jesus, ele ora ao Pai, ele diz assim: Pai, eu não lhe peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Que os livre do mal. Ou seja, que ainda estando nesse mundo mal, que ainda convivendo com esse mundo mal, ainda sobrevivendo em meio ao caos, que haja, de alguma maneira, o cuidado de Deus sobre a vida humana, que haja o cuidado de Deus sobre aqueles que seguem o Cristo, aqueles que são os discípulos de Jesus. Então, ele vai dizer que no mundo nós temos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E talvez essa palavra possa nos levar para uma reflexão que o problema hoje, nas nossas vidas e na nossa tentativa de nos mantermos sãos, com a nossa mente sã, não seja tanto o sofrimento, mas sim o sofredor. O problema não é o sofrimento, mas sim o sofredor. Isso eu aprendi com o pastor Neil Barreto, que ele fala muito bem nesse sentido. Mas o problema não é o sofrimento, mas sim o sofredor. E por que o sofredor é o problema? Porque muitas vezes o nosso sofrimento, ou a maneira com que nós lidamos com a dor, ou a nossa não saúde mental, vamos dizer assim, está atrelado ao fato da nossa imaturidade em nos conhecer, como a gente falou, como autoconhecimento, e em lidar com o nosso sofrimento. Eu estou sendo claro? Ou estou viajando demais? Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, o nosso problema maior hoje está ligado ao fato de que existe em nós uma incapacidade, ou uma dificuldade, ou uma limitação em lidar com as circunstâncias que nos causam sofrimento. E aí uma pergunta que já me fizeram várias vezes, que talvez tenham feito para você também, é que por que os cristãos sofrem? Já fizeram essa pergunta para você? Ou você já se fez essa pergunta? Eu faço tudo tão certinho, obedeço a Jesus, pelo menos eu acho que obedeço, né? De maneira tão correta, por que eu sofro? E aí já fizeram essa pergunta para o C.S. Lewis, eu não sei se vocês já leram, quando ele fala sobre isso, e ele tem uma resposta muito legal para isso. Na verdade, ele respondeu com outra pergunta. Ele falou assim: por que eles não... E por que não, os cristãos não devem sofrer? Se a sua pergunta é por que os cristãos sofrem, a minha pergunta é por que os cristãos não devem sofrer?
Inclusive, ele vai falar assim, se tem alguém no mundo que tem condições de lidar de forma sábia ou de forma saudável com o sofrimento, esses deveriam ser os cristãos. Porque eles aprendem com Jesus. E aprendendo com Jesus, eles deveriam saber a lidar com o sofrimento. O medo e a intolerância com o sofrimento parece ser maior que o próprio sofrimento, exatamente. Porque existe um sentimento nosso, pastor, de negação da nossa dor, de negação do sofrimento. Eu não posso sofrer com isso. Eu não posso, né? E assim, eu rejeito no mundo espiritual toda dor e todo sofrimento, né? Eu declaro em nome de Jesus a vitória. Então, essas expressões que acontecem muitas vezes dentro das próprias igrejas, de uma negação daquilo que é o normal. A verdade é que o sofrimento é comum. E assim, não estou sendo nihilista, né, nietzschiano com isso, mas é uma constatação, é realidade. E aí, como o pastor comentou aqui, a tecnologia também traz essa falsa sensação de um conforto perene, né? A gente também é levado no nosso mundo, na nossa sociedade hoje, a viver uma expectativa de conforto e de comodidade, né? Então, a gente caminha idealizando uma vida plena, uma vida em que não vai haver dificuldade, uma vida que o dinheiro vai suprir todas as nossas necessidades. Então, existe esse problema. E aí, com isso, nós não somos preparados para lidar com a dor, para lidar com a derrota. A gente aprende a lidar com a vitória, até porque lidar com a vitória é super fácil, né? É só ir para a galera e está tudo certo. Mas agora, a lidar com a dor e com o sofrimento, a gente não tem condições. E a gente vê isso nos nossos adolescentes hoje em dia. Não sei se tem adolescente assistindo hoje, mas o alto índice de adolescente sem condições de lidar com as próprias emoções, porque eles não conseguem lidar com frustrações. E muitas vezes, assim, com todo respeito ao sentimento, né, da adolescência, eu fui adolescente, eu também sei, mas você sabe, você que não é mais adolescente, você sabe que muitas das frustrações que eram muito grandes para você naquela época, hoje, quando você olha para trás, você percebe, poxa vida, foi difícil para mim, mas é porque eu era adolescente, faltava maturidade para mim, né? Faltava experiência em alguns aspectos, e eu podia ter lidado com essas situações. Então, a gente vê o crescente número de pessoas com dificuldade de lidar com isso. Deveríamos ser as pessoas mais preparadas para lidar com o nosso sofrimento. Por quê? Porque o lidar com o sofrimento vem da ação do Espírito Santo que habita em nós. Foi lido aqui o texto de Paulo, né, que fala sobre a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Jesus vai falar, como a gente já leu, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a minha vitória, através da minha vitória, vocês também já venceram. Então, a gente vai vendo nesse contexto todo que a saúde mental, de acordo com o Evangelho de Jesus, ele tem muito mais a ver com esse estado de maturidade, de olhar para o sofrimento e compreender que o sofrimento faz parte da vida. O segredo da saúde mental é encontrar paz em meio ao sofrimento. O próprio significado de Shalom também, né? O Shalom é essa paz, é essa harmonia que acontece em meio às mais variadas circunstâncias. Não necessariamente a ausência de guerra, não necessariamente a ausência de dor, mas sim essa paz que excede o entendimento, ainda assim em meio às ausências. Filipenses 4,13 vai dizer, né? Já tive fome, já tive fartura, já passei muito bem, já passei muito mal, e posso todas essas coisas por meio daquele que me fortalece. Paulo é um outro exemplo de saúde mental nesse sentido, né? Alguém que vivia sendo preso por pregar o evangelho, mas que ainda assim encontrava razões para se alegrar. A vida é uma alternância de sentimentos. Vamos ser sinceros, gente, não é todo dia que a gente está super feliz. Não é todo dia que a gente está
que a gente está super bem. Hoje eu quero fazer churrasco com todos os amigos, reunir todo mundo. Amanhã eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho. Hoje eu estou assim a favor da vida e eu quero curtir a vida ao máximo que eu puder. Amanhã eu só quero dormir. Se eu pudesse morrer por um dia, eu ia querer fazer isso. Hoje eu amo as pessoas, eu quero ver todo mundo junto. Amanhã eu quero matar 10, 20. E a vida é essa alternância. Hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal. Um dia eu quero viver, outro dia eu quero morrer. E esse é o normal. Esse é o normal. Não é demônio agindo, não é demônio no corpo, não é opressão diabólica, isso faz parte da nossa vida. Porque o sofrimento ele é consequência do pecado. E por isso nós sofremos. O grande segredo está em nós usarmos o sofrimento como um instrumento ou uma ferramenta para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Exatamente aqui o Henrique acabou de falar o que eu falei aqui, antes de eu ler, né? O sofrimento, de certa forma, ajuda a promover o desenvolvimento. Ninguém cresce sem dor. Ninguém amadurece sem dor. Ninguém cresce. Ninguém se desenvolve sem o sofrimento, sem a dor. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com ela. Não é fugir da dor, não é fugir do sofrimento, mas ter maturidade para lidar com ela. A vida perde o sentido para pessoas que não estão encontrando maturidade para enxergar a sua vida. A vida perde o sentido. E aí, muitas das vezes, a gente vê que as pessoas focam tanto no dia da dor, porque existem momentos, e aí eu acho que o Salmo 30 é maravilhoso, e ele é assim, uma palavra que aquece o meu coração, quando ele diz assim, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Para mim, o que o salmista está dizendo ali, o que Deus está falando através do salmista? Que toda dor, todo sofrimento tem os seus dias contados. Toda dor acaba. Uma hora ela acaba. Todo sofrimento, uma hora acaba. E aí, como Jesus diz ali, me remeteu muito ao texto, assim como uma mulher que vai dar à luz ao filho, ela sente as dores do parto, no momento que aquele filho nasce, ela esquece toda a dor que ela sofreu, e aquilo ali vem como porque a alegria do filho é maior. Para mim, isso é promessa de Deus para a nossa vida, e é entender de que essa dialética da dor e da alegria, elas vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. Não vai chegar um momento da nossa vida em que nós somos tão maduros, em que tudo vai ficar bem, que nada vai nos abater mais. Não, nós sempre vamos lidar com essa dor, sempre vamos lidar com essa alternância entre momentos de alegria, momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de paz. Então, a compreensão desse sentido de que o sofrimento faz parte, ele abre o meu coração e abre a minha mente para esse autoconhecimento, para o entendimento de que, ok, já que o sofrimento faz parte da minha vida e que eu não vou me livrar dele como eu gostaria de me livrar, então eu preciso aprender a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento. Porque o problema não é Deus. O problema não eu assisti uma pregação do Neil e ele usou um exemplo muito interessante, que um dia ele estava indo fazer um velório de um bebê que tinha acabado de morrer, né, depois de 3 dias de vida. Ele estava no caminho e uma outra ovelha dele ligou para ele e falou, estou te ligando para dizer que meu filho nasceu e nasceu perfeito e graças a Deus por isso, Deus é bom demais e tal, né? E aí ele falou, estou indo fazer um velório e recebo a notícia de um bebê que nasceu, e nasceu bem. Né? E aí ele faz essa relação, ele diz assim, quando a gente olha para um bebê morto no caixão, a gente pode chegar assim, puxa vida, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que essa criança morresse? Eu acho que Deus é mau. Mas aí, se a gente se transpõe lá para o hospital onde o neném nasceu, e eu olho, puxa vida, olha só, o bebê nasceu perfeito. Como Deus é bom.
Aí, se o bebê morreu, Deus é mau. Se o bebê nasceu, Deus é bom. E aí se eu conseguir a vaga de emprego, Deus é bom e cuida de mim. Se eu não conseguir, Deus é mau, ele está me fazendo sofrer. Se eu peguei Covid, Deus é ruim, como que Deus permite um negócio desse? Mas se eu não peguei Covid, Deus então é bom porque ele tem cuidado da gente. Será que é Deus de fato que muda? Será que Deus está deixando de ser bom e está sendo ruim em determinadas situações? Ou se sou eu que estou tendo dificuldades em lidar com as mais variadas situações? O Alan e a Thaís aqui disseram, a gente lê muito que precisa estar bem, que precisa ter inteligência emocional, que não aprendemos a lidar com o sofrimento, como se não fosse permitido sentir essa dor. De fato, né? A própria questão do luto também, quando a gente perde alguém, né? Hoje respeita-se muito mais esse período, mas historicamente a questão do luto ela é um período para se vivenciar essa lamentação, se vivenciar a dor da perda. Mas parece que hoje a gente quer sublimar isso, né? Não, tá como se sempre estivesse tudo bem. A minha habilidade emocional está além desses sofrimentos e eu posso sublimar isso, eu posso impedir que isso afete a minha vida de alguma maneira. Mas aí a gente vai, e é interessante que o corpo ele sempre vai reagir, né? Quanto mais eu vou sublimando, ele vai encontrar outras maneiras de escapar. O corpo não segura a dor dentro dele por muito tempo. Por mais que você encontre uma maneira de reprimir essa dor, ele vai encontrar outras formas de expelir a sua dor. E aí a gente pode entrar na área da psicossomatização, né? De pessoas que sublimam as suas dores, que tentam guardar as suas dores e que elas acabam se convertendo em doenças no próprio corpo, né? Então, mas é um assunto para a gente conversar um outro dia. Qual é o caminho, então? E aí eu gostaria aqui de ir caminhando para o nosso desfecho, né? Para a nossa saúde mental. Qual é o caminho para que eu possa desenvolver diante de toda essa situação? Ok, eu aceitei que o sofrimento faz parte da vida humana, eu aceitei que a dor é parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. E o que eu faço com isso agora para desenvolver uma saúde mental? E aí eu volto lá na primeira coisa que a gente conversou quando eu comecei a falar, a questão o ponto do autoconhecimento. Precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas limitações, aceitar quem nós somos, do jeito que somos. E aí aqui eu quero deixar bem claro que quando a gente fala sobre aceitar quem nós somos e do jeito que somos, não é acomodar-se em quem nós somos, né? Porque o próprio texto que a gente leu ali diz que o Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que causa a transformação da nossa vida. Mas quando eu aceito quem sou, eu tenho mais condição de permitir que o Espírito transforme aquilo que precisa ser transformado. Quando eu entendo e aceito quem eu sou diante das minhas dificuldades e das minhas limitações, eu abro o meu coração para que o Espírito Santo de Deus possa transformar a minha vida, para que eu possa aprender a lidar, para que o Espírito possa me ensinar a lidar com as minhas dificuldades. Perder alguém dói muito. Ter problemas familiares dói muito, preocupam muito. Tiram a paz do nosso coração, nos fazem sofrer. Relacionamentos amorosos frustrados nos fazem sofrer, né? As discussões, muitas vezes acaloradas. Eu sou alguém que confesso para vocês que tenho muita dificuldade de ter uma discussão saudável, principalmente por WhatsApp, né? Eu evito discutir em grupo do WhatsApp porque eu não sei fazer isso. Dependendo de qual for o assunto, eu fico bravo de verdade, então eu prefiro não conversar, eu prefiro conversar pessoalmente ou até numa chamada de vídeo, porque eu não tenho maturidade para lidar com esse tipo de discussão. Mas
isso dói, isso faz sofrer, e está tudo bem a gente sofrer por isso. Está tudo bem sentir a dor da perda de alguém. Está tudo bem ter medo. Está tudo bem. Aceitar suas raízes, seu berço, sua cultura familiar, as oportunidades peculiares de seu espaço para poder partir para frente sem perder tempo com lamentação. Exatamente. Está tudo bem. O passado sofrido, né? As dificuldades dentro de casa, isso faz parte da vida. E aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas não é simples aceitar muitas das vezes, é claro, né? Estou falando aqui, mas é difícil para nós muitas das vezes lidarmos com esse sofrimento. Mas é um processo de caminhada, de maturidade e de crescimento, para que a gente possa permitir que aquele que venceu o mundo também seja esse impulso para que nós vençamos o mundo também. Porque nós já temos a vitória através dele. Nós já temos a vitória porque o próprio Jesus nos concedeu essa vitória. E por isso nós podemos agora permitir, então, que as dores do mundo sejam vencidas na cruz de Jesus. Por isso que essa relação ela é importante. E aí a gente pode trazer de volta aqui, mais uma vez, eu acho que, na verdade, todos os ensinamentos, eles caminham para isso, que o segredo está na caminhada do discipulado, né? Na caminhada do crescimento. E quando eu falo de discipulado aqui, eu não estou falando de método, mas eu estou falando desse caminhar junto, desse crescer junto, desse partilhar junto. E a gente vê, muitas das vezes, eu tenho falado sobre saúde mental em alguns lugares, Deus tem me dado a oportunidade de falar sobre isso, e a gente tem visto que aí eu preciso concordar com C.S. Lewis, quando ele diz que nós somos o povo preparado para isso, nós somos o povo que deveria estar preparado para isso, a gente vê como a igreja é tão difícil para falar de si quanto qualquer outro lugar. E que a gente pode ser esse oásis no meio do deserto. A gente pode ser esse lugar do acolhimento, esse lugar do cuidado, esse lugar do ser quem você é, de fato, para que juntos possamos crescer na maturidade, como diz Efésios 4:13, até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito, no perfeito conhecimento de Cristo Jesus. Então, esse lugar, ser esse ambiente de acolhimento, ser esse ambiente de proporcionar ser quem você é. E é interessante que a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu não posso deixar de dizer que dentro de todas as dificuldades, ainda assim, com todas as dificuldades, a igreja ela tem esse papel fundamental e ela exerce esse papel fundamental, ainda que possa ser melhorado. Mas que outros lugares a gente pode ver, por exemplo, em que existe um sentimento de pertencimento tão grande, né? Mesmo com todas as dificuldades da Igreja de Cristo, ela ainda proporciona isso. Mas a gente pode caminhar um pouquinho mais, a gente pode fazer um pouquinho mais, né? A Jaque comentou aqui, começar a viver um pouquinho do céu na terra, andando com Cristo, exatamente. Né? Um pastor que eu gosto muito de ver as suas pregações, ele vai dizer que a igreja ela é uma amostra grátis do céu. É uma amostra grátis. Né? Então, a amostra grátis ela é esse experimentar um pouquinho do que é o céu aqui na terra. E a igreja tem esse papel fundamental. A comunidade, o corpo de Cristo tem esse papel. Tanto para sermos para o outro, como para nós também desfrutarmos. Porque muitas vezes eu quero ser para o outro esse lugar de acolhimento, mas eu não me sinto acolhido. E o acolhimento, carinho, cuidado, amor, ela pode encontrar naquele lugar. E nós podemos ser esses oásis. Os lugares onde as pessoas possam ter o senso de pertencimento, possam aprender a lidar com as suas próprias emoções.
E aí, então, a gente vai poder caminhar nesse processo de desenvolvimento de uma saúde mental. E tem outra coisa também, né? Que o nosso crescimento, ele nunca é linear. E isso eu tenho aprendido em vários aspectos da minha vida, né? O nosso desenvolvimento, ele não é linear, mas ele tem altos e baixos. Tem hora que eu consigo lidar bem com a minha emoção em determinado aspecto, de repente parece que eu não consigo mais. De repente eu consigo de novo, e aí eu não consigo de novo. E aí a gente vai indo, vai crescendo e vai amadurecendo. Cada um vai servindo ao outro com aquilo que Deus deu de dom, até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito.